Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Aí a pessoa tá achando que tá sempre certa. Sempre tá certa. Não tá errada nunca. Conhece alguém assim? A pessoa vira e mexe, conversa com um, conversa com outro, mas a pessoa não abre mão, não cede em hipótese alguma. Pra ela, a pessoa, ela está sempre certa. Mas tem alguém que tá sempre certo alguma vez na vida? Conhece alguém que nunca errou? Conhece alguém que não erra nunca? Agora você conhece alguém que acha que nunca erra? Fala só aqui entre nós. Conta pra ninguém não, hein? Fica só aqui entre nós. Você tá aí pertinho de você? Conta não. Que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Tem gente que nunca aceita que está errado exatamente por conta disso. Não cede, não abre mão em hipótese alguma e vai criando dificuldades por um lado e pro outro. É o que diz aqui uma de nossas ouvintes. Olha, eu sei que para viver bem a gente tem que abrir mão de muitas coisas, mas e quando sempre quem faz isso somos nós? Não enche a paciência, não? Hein, minha irmã? Conta aqui. Teu marido é aquela pessoa, hein? Aí você abre mão 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, daqui a pouco tá explodindo. Ou então você, meu irmão, sua mulher é assim, seu pai é assim, seu chefe. Chefe, então, pelo amor de Deus. Ouvinte diz: meu marido acha que está sempre certo e é incrível como ele nunca se sente errado. Em nome do nosso bom convívio, eu sempre cedo para não brigar. Só que isso está me enlouquecendo, diz aqui a nossa ouvinte. Como viver ao lado de alguém que nunca aceita seus erros? Corro o risco de me anular por estar sempre cedendo. Quem muito se anula perde o respeito. Como viver de maneira saudável, que diz Romanos 12:18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, com a gente no programa de hoje o pastor Gia Max da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Pastor, bom dia, será muito bem-vindo. O senhor destacou a frase: sei que para viver bem a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Bom dia, JR, bom dia os nossos debatedores, um dia abençoado aos nossos ouvintes também. É uma alegria estar de volta a esse debate, poder participar com os irmãos. De fato, há muita verdade dentro dessa primeira frase, mas o problema é que as pessoas nem sempre concordam em aceitar essa verdade na prática da sua vida. Para se viver bem, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Em Mateus 10, verso 39, o Senhor Jesus disse que quem achar a sua vida, quem quer achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, de fato, a vida cristã é uma vida de muitas perdas. A gente tem que abrir mão de muitas coisas para viver bem, pois a própria palavra diz que enquanto for possível, no que estiver em nós, devemos ter paz com todos os homens. E eu acho que é dentro disso aqui que temos que tratar o assunto dessa nossa irmã. Tem que abrir mão que tem. Que tem.
Não é o tempo inteiro. Não é o tempo todo. E não é só um lado. E é dentro dos limites que a pessoa possui, né? Muito bem. Com a gente o pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui novamente, tratando de um assunto tão atual, né, nas nossas igrejas, na nossa sociedade. É claro que a gente concorda, porque para se viver, todos nós somos cabeças totalmente diferentes, pessoas que pensam diferente. Normalmente, se pensando em termos de casamento, nós vemos que são duas pessoas diferentes, porém que estão se propondo a viver unidas. E para que a gente possa fazer uma caminhada juntos, há essa necessidade. Sempre alguém vai ter que ceder. Mas o gostoso, principalmente quando se fala aqui uma questão casamento, é que tem que haver o ceder, mas o ceder não é sempre. Nós temos que saber também que nós temos direitos. Haverá um momento que a nossa razão vai superar e as pessoas vão ter que ceder também. Isso é o que vale para a convivência. Às vezes nós não concordamos com certas leis, mas para viver em sociedade nós a obedecemos. O que é isso? É saber que nós temos que ceder. Agora, quando a gente está sempre certo, torna-se muito difícil conviver no dia a dia. A nossa menina da mesa de hoje é a doutora Marluce Neri, que é psicóloga e sexóloga. Muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa ouvinte, ela vai explicando um pouco mais isso, como eu li anteriormente, né? Pelo menos ela diz, e quando sempre quem faz isso somos nós. Ninguém aguenta ser a pessoa que cede o tempo inteiro. Não ceder também fica um negócio complicado. Dois bicudos não se beijam. Se um dos dois não abrir mão em algum instante, complica. Isso vale para casamento, pai e filho, né? Vale para funcionário, patrão, colega de classe, enfim, isso vale para tudo. Amizade. Claro. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, e aos debatedores. Obrigada mais uma vez pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Casamento, relacionamento é difícil, não é? Quanto mais a gente chega perto do outro, mais o outro vai nos conhecendo e a gente vai conhecendo o outro. E essas diferenças, quando a gente tem uma boa autoestima, ou a gente está num momento de boa autoestima ou de autoestima alta, a gente consegue reconhecer que a gente precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. A gente tem uma visão realista de nós mesmos. Eu acho que a gente começa por aí. Para você conviver com o outro, você tem que ter uma visão realista de você. E saber que cada um de nós tem uma família de origem. Essa família contribui para os nossos comportamentos, os nossos valores e as nossas atitudes. A gente pode começar por aí. Muito bem. Zenóbio Fonseca, diretor da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, está conosco hoje também. Muito bom dia, seja bem-vindo. Quero também ouvir a sua opinião, querido companheiro Zenóbio. JR, é um prazer estar aqui na Rádio 93 com uma mesa tão abençoada de pessoas tão capazes. Eu, ao ler a carta da ouvinte, me chamou a atenção porque me fez lembrar, né? A primeira coisa, me coloco no lugar desse marido, procuro observar como é que é o meu relacionamento com a minha esposa, e me faz lembrar a questão da uma só carne. Casamento é uma só carne, e a Bíblia, ela nos ensina, nos exorta a amar as nossas esposas, a dar um carinho, a dar um respeito. A gente observa claramente que há um desequilíbrio nessa relação. A relação, ela tem que ser a dois, tem que haver um respeito, um comprometimento, entender, inclusive, as dificuldades do nosso cônjuge. E quando ela coloca que ela abre mão de muitas coisas, que o marido não consegue enxergar ou verificar que ele não tem erro, na verdade é uma falta de comunicação. E acho que durante o debate de hoje nós vamos tratar dessa questão, que é muito importante hoje dos relacionamentos, você que está nos ouvindo, é a questão da comunicação entre os casais. Não existe apenas um lado, na verdade são dois lados, e nós temos que saber comunicar, saber falar e fazer ouvir, né? No mínimo dois, né? Muito bem, pastor Paulo, o senhor destacou a frase: meu marido acha que está sempre certo, e é incrível como ele nunca se sente errado. Quando nós recebemos esse e-mail, eu estava prestando atenção e lendo isso, e fiquei preocupado até nos nossos arraiais. O grande problema é que nós vemos que as crianças crescem, né? Os meninos principalmente, né? O homem não chora, o homem tem a razão, a mulher tem que ser submissa, a mulher é desse jeito e tal. As pessoas
não existe uma prevenção na tentativa de ajudar. Olha só, você vai crescer, você vai casar, mas acontece que o relacionamento teu é a dois. Você não pode ter sempre razão, você tem que... As pessoas não têm essa preocupação. E nós vemos que pessoas despreparadas, que vai para um relacionamento, quando chega lá, só a vontade dele é que tem que prevalecer. Nós vemos que existe sofrimento com isso. As pessoas sofrem porque todo mundo tem a necessidade de expor as suas ideias e de ser aceito também, não é isso? Agora, triste quando a gente vê um caso como esse, onde o rapaz, ele tem razão. Acha que tem, né? Ele acha que tem, né? Então, para ele, o ideal dele é o seguinte: a razão é minha. Isso vai trazer um problema sério no relacionamento dele, tanto é que essa menina está explodindo, ela já está pedindo ajuda. É um sentimento machista da parte dele, né? Acaba até castrando a opinião dela, e ela se sente realmente pela fala, pelo grito, é um grito. Ela possivelmente está gritando, pedindo ajuda, porque eu estou me aniquilando de uma forma, e aí vem os traumas emocionais, vem uma série de questões do relacionamento familiar. Um homem que não sabe ouvir a sua esposa como a parte mais frágil da relação, a própria carta de Timóteo 5:8 diz que o homem deve cuidar da sua esposa e tem que olhar ela como a parte mais frágil da relação. Quando você consegue enxergar isso, você dá amor, dá carinho e escutar. Às vezes a mulher quer apenas ser ouvida. E ouvir uma mulher é muito importante. Mais do que um sentimento machista, isso revela infantilidade. Sim. Né? Um coração de adolescente dentro do peito de um homem adulto. Já devia estar assumindo as suas responsabilidades, como o senhor bem pautou aqui, de defender a parte mais fraca do seu lar, quando na verdade ele continua se sentindo aquele dono do quarto que nem a mãe dele podia entrar. Então a gente percebe que as pessoas, como disse o pastor Paulo, estão entrando no casamento sem saber o que é isso, sem saber o que é a vida a dois, achando que o mundo é dele e ninguém pode entrar naquele mundo. Por outro lado, a gente precisa também entender, a gente está aqui para debater, né, e para conversar, mas qual é a maneira que isso está sendo tratado dentro de casa? Eu fico me questionando que alguns casais, quando procuram ajuda, né, dentro da terapia de casal, eles já vêm com as suas complicações já tão exacerbadas que abaixo de Deus, realmente aquele casal vai precisar se separar. Quando eu digo a maneira, muitas mulheres, não estou falando que é o caso dessa ouvinte, por favor, mas muitas mulheres não têm a sabedoria para se chegar. Então, na verdade, quando duas pessoas se casam, não é? Todos nós temos alguém idealizado. Alguém é quem a gente acha ideal. Então, a maneira que eu trato desse assunto, e aí já foi muito bem colocado aqui, a comunicação, não é? Mas qual é a maneira? Será que eu estou na tentativa de mudar o outro? Nós temos essa mania dentro de um relacionamento, às vezes dentro da família mesmo, dentro de vizinho, você quer ter razão. Então, é preciso entender qual é a maneira que essa esposa está tratando disso, né? Impondo. O homem, ele não consegue ouvir muitas coisas ao mesmo tempo, não. Se esse discurso, ele está sendo repetitivo, não, ele não consegue porque o cérebro é diferente mesmo. Então, se esse discurso, ele é repetitivo, ele já parou de ouvir, não é? Ele já arquivou aquilo ali como não tem jeito. Então, por isso que a gente pode estar questionando assim, como é que isso está sendo tratado, né? Dentro de uma imposição. Olha só, se você não mudar, olha só, você está errado, e sempre na acusação para o outro, porque o homem trava nisso aí, tá? E a gente sempre procura falar, parece que até redundante nos nossos debates, sempre, pelo menos que eu participo, a questão da procura de uma terceira pessoa para se conversar numa situação dessa, né? Sim. Seja um terapeuta, seja o pastor, seja uma pessoa da confiança do casal, onde eles possam conversar e alguém falar assim, não, realmente você tem que repensar essa sua ideia, que isso está te levando a uma destruição de algo que você está formando. Você falou uma coisa muito importante, e é interessante que quando eles chegam, os homens principalmente, né, eu como terapeuta mulher, de casal e família, eles falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então uma pessoa neutra, uma pessoa imparcial, né, nem está do lado da esposa, nem está do lado a necessidade. Doutora Marluce, eu tenho, na minha experiência de aconselhamento pastoral, lá na igreja de Lagoinha, em Niterói, junto com a minha esposa, nós temos visto diversos casais com esse tipo de problema. E a questão é que eu olho muito a questão da comunicação, porque é uma comunicação mal feita. E quando a mulher ela começa a abrir mão, até numa questão de submissão, de buscar, né, atender o seu marido, ser submissa, ela acaba anulando
totalmente a sua vida, a identidade dela. Isso é tão ruim. Por quê? Porque há um desequilíbrio. O marido não entende que a mulher, ela edifica o seu lar. A mulher, ela tem opiniões importantes, tão quanto a dele. E aí é questão de acordo. Tem até um curso que Interdenominacional de Igreja chama Casados para Sempre, o MMI. Muito importante, tem diversas lições. Uma das lições é o acordo. Às vezes, essa questão de medir força, o marido quer medir força, aí eu tenho sempre razão, ele precisa fazer alguns acordos com a sua esposa em determinadas áreas. Olha, aqui eu discuto, aqui eu não escuto. O diálogo, eu acho que a importância é o diálogo. E da forma como essa ouvinte, ela se apresenta para nós, ela está entrando numa doença emocional tão grande, ao ponto daqui a pouco ela não vai saber o que ela sabe. Não tem a diferença da questão do temperamento. Tem gente que tem um temperamento assim, né? A pessoa, ela tem um jeitão que ela chega e parece que está sempre certa, até quando ela tá errada. Você sabe que a pessoa tá errada, mas fala de um jeito e a pessoa se cala. Existem aquelas pessoas que não gostam de briga, então elas não assumem nenhum tipo de enfrentamento. Elas preferem a suposta paz, que não é paz, a suposta paz, do que ter o enfrentamento, ainda que esse enfrentamento seja o diálogo, não é enfrentamento no sentido bélico, não. E existem outros aspectos que envolvem a questão de assunto. Às vezes é este assunto, entendeu? Olha, este assunto não tem discussão. Esse assunto não dá mais para discutir. Então não tem como ceder, não tem como abrir mão, porque este assunto não há como debater. Vocês estão entendendo? Esses aspectos todos. Fala, Zé Nove. A gente observa que não seria esse caso específico, que tem assuntos que nós estamos ampliando, tem opinião divergente. Tem assuntos que, eu penso, eu mesmo com a minha esposa, nós temos temperamentos fortes, podemos dizer assim. Tem assuntos que eu falo, amor, eu penso diferente de você. Então aqui, você pensa assim, eu penso, e a gente convive bem. Não, mas quando começa assim, amor, eu penso diferente de você, já melhorou a conversa. Sim, não, mas eu tenho que tratar. Não é isso? Amor, né? Quando eu assim, eu penso diferente de você, fulana. Aí o bicho pega, não pega não. Porque ela coloca aqui, eu sempre cedo para não brigar. Na realidade, pelo que eu posso entender desse casal, é que ela está sempre se anulando, porque esse marido é um intransigente. Ele acha que ele é dono da verdade. A pessoa que acha que conhece tudo, sabe tudo, ele é um infantil, um adolescente, imaturo e muitas vezes até um castrador. Porque ele precisa ser ajudado nessa área emocional, porque ele vai matar emocionalmente a sua esposa. Pode ser a mulher também. Vamos botar a mulher nisso aí, que tá parecendo que a mulher é um anjo e o marido é outro tipo de anjo. Não, mas eu tô falando pela base do diálogo que tá aqui. Não, para ampliar, para dizer que existem os dois lados, né? Claro, são pessoas não diferentes. Não tem isso, Malúcio, não? A questão aqui são pessoas diferentes. E quando a gente está falando de origem, né, de família de origem diferente, você vem com esses valores também. Escola é a família. Muitas vezes distorcidos para dentro de um casamento, né? E o casamento, ele deixa de ser saudável quando você começa a impor aquilo que você aprendeu como certo, não é? E casamento é um aprendizado. Mas muitas vezes as pessoas ficam processando ali sempre o que aprendeu e não o que pode estar aprendendo de novo dentro desse casamento. Trazem raízes das suas famílias. Exato. E aí aquele choque inicial e a importância de que as nossas igrejas trabalhem com a questão do aconselhamento antes do casamento, para mostrar que é uma nova vida. Você vai abrir mão de alguns conceitos do seu pai, da sua mãe, para iniciar um novo relacionamento, uma nova estrutura, uma nova ordem familiar. Né? E a gente tem que ter cuidado, desculpa, pastor, a gente tem que ter cuidado também com a própria vitimização, né? A mulher que se coloca nesse lugar, estou sempre cedendo, e ela adoece. Se a pessoa cede a ponto de, ela coloca aqui, que não sei se o JR, já posso citar aqui, que ela bota, só que isso está me enlouquecendo, a questão de ceder, eu não posso adoecer, eu não devo adoecer dentro de um relacionamento que eu entendo que eu casei para que dê certo. Passou do limite, né, Malúcia? Passou do limite. Então, quer ver um exemplo aqui? O ouvinte aqui de Vilar dos Teres acompanhando a gente disse, JR, eu entendo essa ouvinte. Vivi casada por 13 anos com um homem que dizia sempre, vamos lá para a frase do homem, entre aspas aqui, beleza? Faça o que eu mando e vai dar tudo certo. Olha aí que beleza. Então você pergunta, vai dar tudo certo? Vai, então faça o que eu mando. Tá certo? Agora escuta isso hoje, daqui a pouquinho à tarde outra vez, amanhã, depois da manhã, pelo amor de Deus. Aí, conta a nosso ouvinte, ele não ouvia ninguém, só ele achava que tinha razão, até que não aguentei
e pulei fora, diz aqui a nosso ouvinte que não aguentou esse tipo de postura, que é uma postura extremamente difícil, né, companheiros? JR, eu parto do princípio que é o seguinte, a gente sempre prega, né, que casamento é uma sociedade que está se formando. E em qualquer área, numa sociedade, se um dos sócios não for ouvido, a situação fica ruim. Porque às vezes nós temos sempre a nossa ideia, mas o nosso sócio, às vezes, tem ideias que pode levar o nosso negócio, entenda como negócio, a uma posição muito superior. Num casamento, graças a Deus que todos esses anos que eu vivo, eu agradeço muito a Deus pela minha esposa, que às vezes eu tô crente que tô abafando, ela chega quietinha e fala assim, ó, não é bem por aí não. Olha aí. Tenta olhar por esse lado aqui, que talvez se dê melhor. E a gente já está caminhando já 35 anos juntos nesse relacionamento. Pergunta, exatamente, uma boa pergunta é sempre... É o dia santo, né? Vocês não mexem não, eu tô aqui. Não, mas o interessante dentro de da comunicação do casal é sempre perguntar pro outro assim, o que você acha? Se você estivesse no meu lugar, qual seria a sua opinião? Pergunta ou pergunta retórica? Só não, você, o que você acha? Obrigado. Sabe por quê, JR? Não precisa dizer. Sabe por quê? Porque normalmente, quando a pessoa cedeu, a mulher nesse caso, cede, muitas vezes dentro dessa discussão, o tema é o mesmo. Só que camuflado por outros ressentimentos, entendeu? E esse ressentimento, ele fica, como a própria palavra diz, ela sente toda hora. Então, qualquer tipo de briga, de discussão, esse tópico ele vem à tona. Então, o que está envenenando esse casamento? Jean, por exemplo, se uma pessoa chega lá, o camarada foi e diz assim, ó, vou comprar um carro, e fez uma péssima compra, compra horrorosa, o carro ruim, cai nas rodas, motor despencou no chão, ele sentou, afundou, entendeu? Virou pra direita, o volante saiu na mão. Aí a mulher diz assim, você não sabe comprar carro. Ela não diz assim, você então, fez esta compra errada. Mas aí 10 anos depois, entendeu? O cara não pode comprar um carro ainda, ele não está autorizado. Ela tem que ir junto para dizer. Que eu queria... Entendeu? Essa coisa de um exemplo de um episódio. Exatamente o que eu queria falar. A doutora Marlúcia, ela sinalizou aqui que também existe o outro lado da moeda. Nós temos uma ideia, pelo menos os homens geralmente concordam com isso. Nós temos uma ideia que quando você escuta uma mulher dizendo você nunca faz, é porque você não fez naquele dia. Você sempre faz, mas no dia que você não faz, a expressão que vem é nunca. É um pouco por aí mesmo, né? Porque exatamente dentro dessa ideia do que você falou, você fez um erro, cometeu um erro há 10 anos atrás e esse erro é lançado em rosto o tempo inteiro. Então começa a conectar tudo que tem sido dito aqui, a comunicação, né? Você fala uma linguagem, a pessoa entende outra, e é bom, e foi muito importante o pastor Zenobi apresentar aqui a ideia do acordo. É bom que se chegue no momento do casamento e se combine que daqui para frente nós vamos respeitar os acordos que estão estabelecidos. E dentre esses acordos a pessoa tem que ceder em muitos lados e está pronto para aceitar a opinião alheia. Perguntar uma coisa a vocês. Uma vez estabelecido o acordo, tá certo? Tá certo, Zenobi? Fez o acordo, sentaram lá os dois, fizeram o acordo. E quando quebra o acordo, não fica pior do que antes do acordo feito? Faz parte do casamento. Como é que funciona? Faz parte do relacionamento. Entra a questão do amor, né? Eu acho que o amor lança fora todo medo. O amor é algo que tem que permear as relações. Por exemplo, eu antes de vir pra cá hoje, estava saindo preocupado com o horário. Ela autorizou? Você perguntei, ela autorizou? Mas ela está sempre me autorizando. Quero agradecer ela antecipadamente. Eu cheguei para ela, amor. Ele deve ter feito alguma coisa boa. Eu cheguei para ele e mostrei assim, olha só, olha qual vai ser o tema do debate. Dá uma olhadinha aí, qual é a sua opinião? Por quê? Porque a opinião de uma mulher é muito importante, porque ela se coloca no local. E aí ela fez umas considerações. O que você tem dito até aqui, foi a opinião dela ou a sua? Não foi dos dois. Porque elas são a história que eu quero ouvir a opinião dela agora. É uma opinião dupla, porque é uma só carne. A gente tem que. Hoje eu tô investindo para chegar em casa colher hoje à noite. Um grande abraço e um carinho da minha esposa. Tá aproveitando. Horário, hein, meu irmão? Renata, eu te amo. Olha o horário, hein, você que tá me ouvindo aí. Ele vai lavar a louça todinha, Renata. Pode ter certeza. É o trabalho dele hoje. Aqui o ouvinte dizendo: olha, eu costumo ceder, mas às vezes eu me arrependo, diz aqui a nossa ouvinte, porque às vezes eu percebo que foi tudo em vão. Outro ouvinte, eu costumo sim, outras vezes eu não reparei ainda não, mas acho que eu cobro mais de mim do que dos outros, diz o ouvinte. Eu sempre cedo, tanto que cheguei ao ponto de me achar errada, de achar que eu estou errada até quando eu estou certa. Ô, coitada da ouvinte.
Até mesmo. quando ela tá isso certa, mesmo. ela acha que ela tá errada, né? Aí um ouvinte aqui disse: JR, na minha casa a última palavra é a minha. Minha esposa manda eu lavar a louça, eu levanto e falo, agora! Ele mesmo fala. Aí Tá vai certo. lá e lava a louça. Diz ele, né? Fala mais alto. Eu vou botar nem teu nome aqui, porque é por causa da amizade, viu, Contra meu a irmão? máquina de lavar. Acredito que pessoas que têm esse comportamento, diz outro ouvinte, automaticamente têm o costume de mentir e assim chegam a crer que tais pessoas nunca chegaram a se converter e nem sabem realmente o que significa a palavra conversão. Outro ouvinte, eu sempre cedo e sempre me arrependo, pois sempre estou certo. Peraí, ouvinte. Mas para evitar confusões, eu peço desculpas estando certa e cheguei à conclusão que fiz errado. Peraí que vou fazer um MBA ali, já volto para poder entender. Vamos repetir aqui para todo mundo. Vocês estão entendendo? Vamos acompanhar aqui? Eu sempre cedo, diz a ouvinte. Entendeu? E sempre me arrependo de ter cedido, pois sempre estou certa. Ou seja, quando ela cede, na verdade, ela achou que estava errada, mas na verdade ela estava certa. Mas para evitar confusão, eu peço desculpas estando certa, como se estivesse errada. E chego à conclusão que fiz errado. Quando eu pedi desculpas para que, enfim. Olha, JR, não entendi. Não, eu entendi Deu pra também. entender. A questão toda é o seguinte: ela cede e ela acha que ela não deveria ter cedido, porque quando ela cedeu, na verdade, ela não estava errada, ela estava certa. A gente está esquecendo de uma coisa aqui principal, né? Que é a oração. Ela é cristã, me parece, uma pessoa que busca Deus. Buscar do Senhor sabedoria para esse tipo de comunicação, né? Porque Deus dá, né? A mansidão, o domínio próprio. E uma coisa interessante, JR, que a gente precisa ressaltar aqui é que muitos casais, né? Eles se embolam nessa visão de ceder ou não. E alguém ressaltou aí que essa ouvinte ressaltou aí a questão dela estar certa e ceder mesmo estando certo. Isso é um perigo, porque tem homens que eles têm uma capacidade grande de... Eu vou até usar aqui um termo que é usado dentro da psicoterapia, que é a perversidade emocional, é o perverso emocional. De tanto ceder, essa mulher confunde aquilo que é certo e o que é errado, e aí cria essa confusão, e ele é um grande manipulador, né? Controla sempre a situação, e essa pessoa adoece. Isso ocorre mais do homem para a mulher. A mulher é mais comprometida nesse A gente observa que setor. Nesse caso, e como diversos outros ouvintes estão nos ouvindo aqui, há um problema de papéis no casamento. Sim. E os papéis estão totalmente invertidos, e a gente observa que, como há um desequilíbrio dessa forma, nesse papel, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem? E aí ele acha que ele é aparentemente, por exemplo, o provedor, por ele ser o provedor, ele pode falar tudo, ela tem que se submeter como se fosse uma empregada, uma escrava dele, e a gente tem que observar, e queria falar para esse esposo, que de repente sabe ou não desse assunto, para que ele pudesse repensar a forma de relacionamento com a sua esposa, parar para ouvir, e que ela pudesse também procurar o pastor dela nesse ponto, para que houvesse aí na questão de uma terapia familiar, um aconselhamento pastoral, a questão da recolocação, qual é o papel dela como esposa. Esse aqui é o ponto. Agora é o seguinte: é como viver ao lado de alguém que nunca aceita os seus erros. Aí, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é a listinha agora. Como é que, anota aí, hein? Que os companheiros aqui vão dar algumas pistas aqui. Vou até pedir para eles escreverem, porque isso ajuda muito o ouvinte. Como viver ao lado de alguém que nunca aceita os seus erros. A pessoa nunca assume. A pessoa não conhece a palavra me desculpe, me perdoe, não conhece a frase eu errei. A pessoa tem uma enorme dificuldade. A pessoa é capaz de presentear, mas é incapaz de pedir perdão. E às vezes há pessoas que aceitam o presente, aceita o presente, a vida que segue. Quero ver sua opinião participando com a gente aqui do nosso debate 93 de hoje. Quer dizer que a nossa foto já está aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você tá no Face aqui, ó, Rádio 93 FM. Você clica, curte a página, recebe as nossas informações
Você está acessando o nosso Face aí, você vai encontrar ali uma foto aqui da nossa mesa, com exceção do querido Zenóbio, que não estava na nossa foto aqui, infelizmente. Certamente traria um brilho especial para a nossa foto, mas você vai poder conhecer aqui pela ordem o pastor Paulo Azevedo, ao lado dele a doutora Marluce Neri, ao lado dela o pastor Jean Marques, e ao lado dessas feras estou eu aqui, na foto aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode curtir, compartilhar, conhecer nossa equipe maravilhosa aqui, além, é claro, de participar. Eu quero ouvir e quero ler a sua participação aqui no nosso Debate 93, também através do Face Rádio 93 FM. Sempre bom demais ter você com a gente aqui no debate de hoje. É Natal, que alegria, tralalala, 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. A pesquisa está perguntando, sinceramente, você que vai responder a pesquisa, costuma ceder ou sempre são os outros que cedem? Eu gostei aqui do número, viu? Tá bom? 89% dos nossos ouvintes por telefone dizem sim, sou eu que cedo. No site, 80% deles também. Então, sim, sou eu que cedo. A maioria cede? A maioria cede. A maioria dos nossos ouvintes. São nossos ouvintes. São maravilhosos, especialíssimos, né? E tem a sinceramente, né? Tem, antes aí. Sinceramente. Luciana, você tá perguntando para o pessoal sinceramente também. Então, o pessoal está respondendo porque está respondendo sinceramente. Pessoal, sim, eles cedem. Muito bem. Obrigado, Marcela Bastos, está aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM, fazendo com a gente o nosso debate 93. Vou relembrar uma aqui antiga. Eu achei que sabia. Tem gente que eu pensei que sabia. Hein? Tudo a ver, ó. Eu achei que sabia. Mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente aqui o pastor Jean Max, doutora Marluce Neri, o pastor Paulo Azevedo, o querido Zenóbio Fonseca, todo mundo junto aqui no nosso Debate 93 de hoje. A pergunta antes do break foi essa: como viver ao lado de alguém que nunca aceita os seus erros? Tem que ser muito crente, né? Muito crente. Tem que ser muito crente, não é uma situação fácil, principalmente dentro de um casamento, porque essa foi uma instituição formada para promover a felicidade de ambos, para promover o crescimento espiritual, emocional dos dois. E quando você se depara com a situação dessa, você percebe que tudo que você esperava está acontecendo exatamente ao contrário. Mas eu já estou aqui com o coração apertado há um certo tempo para dizer, principalmente a essa nossa ouvinte, que independente do que ela já sofreu e do que ela vem a sofrer nesse casamento, o casamento é uma instituição que não pode ser dissolvida. Ela tem que tirar da cabeça dela essa ideia da separação. Em Malaquias 2,16, a Bíblia diz que o Deus de Israel aborrece o divórcio. Em outra expressão, em outra tradução, diz ele odeia o divórcio. Então, comece considerando que a separação não é uma opção para a sua vida. Segundo, creia que Deus é poderoso para fazer um milagre, transformar a vida desse rapaz ou tirá-lo da sua vida. Que isso? Essa é uma opção que Deus está falando que ele não aceita o divórcio, mas aceita a oração pela morte, é isso? Não estou mandando ela orar. Estou mandando ela orar pela restauração do seu casamento. Depois o senhor falou um negócio que deu impressão. É que no break aqui o pastor Paulo nos lembrou sobre Nabal. Nabal era um homem muito parecido com esse que é descrito na carta, e Deus tirou esse camarada. Ela não orou para isso. Ela quis a salvação da sua família, mas Deus tomou a providência dele. A gente tem que entender que Deus é soberano, né? E ela tem que... pastor, mas quando o senhor fala isso, cá entre nós, só aqui entre nós. Só entre nós. Criou uma expectativa. A irmã tá falando assim, entendi, então, o senhor lembra de Nabal, senhor? Leva mais um para ficar do lado dele. Não cria não, pastor? Assim, na boa, só aqui entre nós. Não, eu espero não é para criar, eu sei disso. Eu sei, não é para criar. Não é para criar. Óbvio que não é para criar. Mas
Mas essa é uma realidade que pode acontecer. Olha, a questão é que a gente pensa sempre. Só para concluir aqui, o importante é que ela mantenha essa expectativa de que o Senhor é poderoso para curar o seu casamento. E ela tem que entender que essa é uma obra que só Deus pode fazer. Porque, às vezes, como já foi dito aqui, nós queremos transformar as pessoas. E nós não temos essa capacidade. Nós não temos. Ou aceitamos as pessoas como elas são, ou clamamos a Deus para que Ele faça essa transformação. Entendi. Porque de nós mesmos é praticamente possível. Companheiros concordam, olha... Veja bem, tudo deixa que foi fazer dito. uma colocação. Não, claro, com tudo que foi dito. E depois eu volto aqui, a pergunta que eu fiz, tá? Que o pastor Jean já saiu. Ele entrou no assunto, depois falou, senhor, tem um negócio, tá engasgado aqui, eu quero falar e tal, deixei falar. Aí eu tô perguntando pra vocês concordam com o que ele disse? Em parte, né? Em parte. Não, porque, veja bem, todos nós pensamos em algum momento na morte do outro, né? Quando a gente pensa na morte, deixa eu esclarecer. Deixa eu esclarecer. Quando a gente pensa na morte do outro, a gente está pensando não na morte física, mas muitas vezes na morte da responsabilidade que eu tenho diante desse problema. Então, se o meu marido está me causando um problema, ou o meu filho, eu penso, às vezes sonho, às vezes isso sai até em material onírico, né? No sonho. Eu sonho que o meu filho está morrendo, ou que o meu marido está morrendo, mas é uma forma, é uma forma de eu extirpar a dor que eu estou sentindo. Isso é uma coisa. E lá em 1 Coríntios, aí os pastores que ajudam, 7:28, quando Paulo diz lá, como é que é? Se te casares não peca, né? 7:28, ele diz assim, ó, aí, se te casares com isto não pecas, e também se a virgem se casar, com isso também não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Quer dizer, o casamento, ele vai ter sempre algumas complicações, vai entrar em crise, ele vai tentar esse ajuste até que a morte os separe. Eu também sou contra divórcio, é doloroso, não só para a mulher como para o homem, mas respinga em toda a família, não desejo isso para ninguém. Eu falo em divórcio, a não ser que isso esteja causando um prejuízo. E eu falo prejuízo físico, ou prejuízo moral, ou prejuízo emocional. Não é? Quando a pessoa se anula totalmente, adoece, cai em depressão por causa do outro. Doutora Marluce, até para essa ouvinte e também para os demais, é importante entender que o casamento é como uma estação, as estações do ano. Então, ela pode estar numa primavera, no verão, no inverno. Existem momentos difíceis, mas eu queria pegar... Mas só inverno também é dose pra leão, hein? Eu queria pegar esse inverno que ela está vivendo e pontuar algumas questões concretas. Eu acho que, primeira coisa, esse casal precisa de uma ajuda de alguém, seja do pastor dele ou de um conselheiro mais maduro, para que ela possa começar a se colocar. É importante que você, que essa queixa, você em algum momento, até pro crescimento desse esposo, ela chegue com educação e diga, olha, marido, e nesse ponto aqui eu discordo, eu concordo, e começar a se colocar. Por quê? E um dos caminhos que eu queria sugerir, que tem dado muito certo, é a questão de você faça uma carta. Às vezes o diálogo no casamento é tão difícil, então surpreenda o seu marido. Outra técnica faça boa. Uma carta colocando todas as suas possíveis queixas que ele não te... Ou escreve com amor, com carinho, e vai colocando, pontuando, olha, eu não concordo com isso, eu te amo, faça uma declaração de amor e explique pra ele. E coloque na cama dele. Sabe por quê? Quando ele lê essa carta, aquilo vai, eu acredito, e a experiência tem mostrado isso com algumas pessoas, que aquilo vai gritar dentro dele, e aí, a partir daí, ele vai começar a entender que precisa ouvir a sua esposa. E ela o marido. Isso é uma técnica importante. E outra coisa, não focar. Lembra, a palavra de Deus já diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, pode me dar esperança. Então lembre-se de que eu não preciso focar na dor, eu não preciso focar no sofrimento, mas eu posso também lembrar o que esse marido tem de bom. E aí começar esse ou diálogo, ou essa cartinha, ou bilhetinho. É difícil, minha irmã, mas é possível quando você muda a sua postura. JR, um amigo meu que mora lá na Crimeia, entendeu? Recebeu um casal uma certa vez, e esse casal foi procurar, a queixa da mulher era a seguinte, o meu marido, ele não tem posição, eu falo, ele só fica calado, tudo que eu faço, ele não sei o que lá, ele tem que tomar posição, ele tem que ser um homem da casa, aquela história toda. Os papéis, né? Aí esse meu amigo da Crimeia começou a ouvi-la, né? Aí ouviu os dois separados,
descobriu que o rapaz estava passando um problema sério de síndrome de pânico, né? Que ele estava com um problema muito pior, que era patológico. Ao tratar esse casal, os dois hoje vivem numa harmonia tremenda. A gente não sabe também o que esse outro cônjuge está vivendo, qual a situação terrível que ele está vivendo. Por isso é que há a necessidade que nós estamos falando aqui de uma terceira pessoa que tenha essa visão e possa ajudar esse casal. Vou falar em terceira pessoa, é sempre muito bom. Vocês estão falando isso aqui o tempo inteiro. O ouvinte dizendo que JR, é o seguinte, eu estou passando por esse processo difícil. O meu marido, ele até pede a minha opinião. Olha que lindo. Não é bonito isso? Vocês não falaram que tem que pedir? Você não falou isso, Renato? Verdade. Né? O meu marido até pede a minha opinião, mas depois ele faz o que a mãe dele manda. Uau. É a terceira não é pessoa. essa terceira pessoa. Ah, não é a mãe, não é a terceira Mas se pessoa, a mãe é não? uma mulher sábia, pode acatar. Mas a não é? influência, vai depender. nesse caso que ele coloca, desculpa até interromper, JR. Pois não, há uma tudo bem. influência negativa da mãe. Ele possivelmente não cordou o cordão umbilical. Aham. E aí, quando a mãe ela entra nesse papel de dirigir o casamento, isso dá errado. A tendência dá errado. A boa mãe, a sábia mãe, ela vai deixar que eles cresçam. É necessário que esse casal cresça. Aí, mesmo depois o que a mãe manda, aí faz o que a mãe manda, né? Mesmo sendo errado. Entendeu? O cara sabe ter errado, mas se a mãe mandou, ele vai lá e faz. Estamos para regularizar nossa situação, já colocamos os papéis para correr, mas eu estou com dúvidas se isso vai dar Se certo. tá com dúvidas, é bom dar um tempo maior. Vamos lembrar que ouvinte, se é para regularizar, eles convivem, né? Já há uma relação aqui, ainda que não marital, oficial, mas já há alguma coisa. Eu daria Pode ser que tenha filhos aqui, tá com um cara que tem, tá certo? Mas enfim, não fechou ainda. Pode tá em tempo de mudar. Se isso não for tratado, não é sei melhor se não exatamente começar. pode. Quero ouvir a opinião aqui de vocês e queria, além deste caso especificamente, ampliar este caso para falar sobre essas influências que existem. Às vezes não é a mãe, não. Às vezes é um amigo, às vezes é um suposto conselheiro que chega e determina o que o outro faça, ainda que dentro de casa a discussão tenha sido outra. Os gurus espirituais. Guru, o que é isso? Tem pessoas Isso tem? Tem pessoas também, que querem mapear e determinar o que a outra pessoa vai fazer. Oi, gente. Mas é justamente isso que eu queria falar. Olha só, quando a gente falou aqui a terceira pessoa, tem que ser uma pessoa séria. Porque um terapeuta, ele jamais vai determinar o que a pessoa vai fazer. Ele vai mostrar onde estão as dificuldades e ajudar a pessoa a crescer. Se alguém chega para você e manda fazer, olha só, você a partir de hoje tem que fazer isso, não dá certo, foge que está errado. E é interessante, quando chegam alguns casais, né, no consultório, normalmente a mulher que vem, né? O homem, ele tem mais dificuldade, além de falar, né, e de aceitar que está errado, alguma coisa assim. Mas é interessante quando ela vem indicada por uma amiga para mim, e eles veem que é mulher, a mulher, na verdade, ela quer, isso aí, talvez até a nível inconsciente, no primeira consulta, que mude o marido dela totalmente. E o psicoterapeuta não é o papel. O papel da psicoterapia aqui é simplesmente sinalizar, o psicólogo não é dono da verdade, é sinalizar e ampliar essa visão que o casal tem de si mesmo. E é importante a gente saber o seguinte: não olhe com os olhos dos outros. Nós temos a nossa percepção, a questão da apreciação, da boa autoestima, ter uma visão realista de si mesmo. Se você tem isso, você vai conseguir ver o outro com bons olhos. Agora, a partir do momento que eu começo a enxergar o outro com os olhos da minha mãe, com os olhos do meu vizinho ou de quem foi meu conselheiro, a coisa já não dá certo. Isso é a questão dos papéis. Toda vez que tem um papel invertido e que o homem não exerce o papel dele como chefe de família, como aquele que ama a sua esposa, e a sua esposa também que ama o seu marido, que haja o diálogo, é questão da comunicação, vai dar errado. E você, pastor, que está nos ouvindo, em alguns momentos você também precisa, como pastor, pastoreia a sua igreja, olhar os casais, estar junto com os casais, porque às vezes a gente observa também que o pastor só prega e não tem aquele zelo de preocupação. Você acha que nesse caso de papéis invertidos sobre o que você já se referiu algumas vezes, você acha que tá mais difícil para quem nessa sua experiência? Quem está se anulando mais é o homem? Eu acho que é a mulher. É a mulher que está se anulando mais? Sempre mulher. Infelizmente. Mas nessa, tu perguntou assim, na inversão de papéis que está aí, é ela que inverte, ou seja, se ela cede
Então ele está exercendo alguma coisa que ele considera autoridade. Então, teoricamente, ele está supondo que isso está certo. Ou seja, nós sabemos que não é isso aí. Mas naquele sentido, do cara que se é uma inversão, o sujeito é um bananinha. Tá certo? E a mulher é aquela que diz que o que vai acontecer, que tem que ser isso, tem que ser assado. Eu posso falar que conheço duas pessoas, não vou expor aqui, claro. que são até mais maduros, mais de idade do que eu, e que tem esse papel. E a gente observa nitidamente que algumas pessoas não falam, aquele fulano é um banana. Por quê? Porque é a mulher que faz, é a mulher que compra, a mulher que decide. E ele acaba se acovardando e achando que é bonito isso. E o reflexo disso, desculpa, doutora, é a questão nos filhos. A influência dessa ausência do papel do pai e da mãe influencia diretamente na criação do filho e da filha, que vai repercutir aquele comportamento doentio na família não saudável. E a mulher, nesses casos, em alguns momentos ela faz uma queixa, porque ele não se posiciona. E em alguns momentos ela expõe até, mas ele tem que se posicionar. E às vezes ele diz que não se posiciona para evitar briga. Exato, para evitar confronto. Aí chega um dia ele explode. Não explode, não? Explode. Não chega um dia? Qualquer um. Quem cede demais desequilibra essa relação, né? E essa inconformidade já é fruto do papel nulo que o outro exerce. Então a pessoa, eu não posso ser tão vítima como eu não posso ser tão vilão, entendeu? É claro que ninguém vai se ajustar de uma hora para outra. O casamento é esse processo, o relacionamento é esse processo que dura. Daí a importância dos pastores efetivamente tratar desse tema dentro da sua comunidade, porque o que nós estamos vendo hoje, de forma geral, é um problema sério nos casamentos. Sim. E aí muitos dos problemas não precisariam chegar a uma terapia, um psicólogo, uma ajuda, se o pastor naquele momento colocasse e tratasse desse tema de forma pontual no seu púlpito, mostrando inclusive o seu exemplo familiar, que é uma outra questão, porque às vezes não adianta um líder não ter esse papel, né? Ele não ser referência na sua comunidade também. Agora tem um ouvinte aqui que é o seguinte: a pessoa quando assume já ajuda, né? Não resolve só isso, né? Mas ela diz assim, eu sou muito cabeça dura. Tá certo? Aí ela continua: dificilmente alguém consegue me convencer de que eu tô errada, mas meu noivo tem uma paciência de Jó. Ele nem sempre concorda comigo, mas se cala para evitar discussões. Vai dar no que esse negócio aqui, companheiros? Vai voltar a acontecer o quê? Vai cair outro e-mail aqui. Olha só, o Jota. Vamos falar pra ela, vamos falar com ela. Com ela mesmo, a resposta. Teve um ouvinte antes que falou coisa parecida com essa, quando ele diz que a não aceitação do que você quer vai levar à mentira. Que às vezes a pessoa, não, eu concordo, mas age errado por fora, né? E o que foi falado aqui do Nabal e da Abigail, que olha só, não vou orar pra matar, tu fica tranquilo. Mas olha só, o grande problema é o seguinte. Jesus, que bom que você me trouxe a palavra hoje. Marido do lado, se chorar assim, vai. O grande problema é que é o seguinte: o cara era intransigente, o cara não abria a mão, o cara é eu que mando, e o negócio é meu, não vou ceder e tal. Gente, vocês estão falando de um episódio. Sim. Naquele episódio eu falei: será que ele foi trazido a vida toda? Não vocês sei. Estão crucificando na pausa e sabendo o que aconteceu uma semana antes. Não, ele morreu engasgado. Então morreu mal pra caramba. Mas o lance é o seguinte: ela foi por trás e resolveu o problema. Se você analisar friamente, talvez tenha sido uma mentira dela. Ela desobedeceu uma ordem, sei lá, alguma coisa assim. O grande problema é que quando a pessoa sempre tem razão, ele quer se superar, ele quer ser o bom da situação, vai acabar sendo enganado por outro lado. É conhecido por isso, né? Então, vou voltar para nosso ouvinte aqui. Volta lá. Ela, do jeito que ela está indo aqui, ainda, querido e amado ouvinte, ainda que você diga, eu sou cabeça dura, você tem que lutar contra isso. É importante que haja uma conversa, porque às vezes o noivo se esconde porque gosta da pessoa e ele não expõe o seu comportamento, o seu temperamento, para depois casar e colocar o aguilhão sobre agora casou e vou tomar conta. Acontece isso? Depois que casa a pessoa muda? Ela casa, ela achando que vai casar com a pessoa e casa com outra coisa. É por isso que o namoro é importante. A gente orienta, né, esses jovens a terem esse relacionamento, conhecer o outro, conhecer como o rapaz trata a sua mãe, como o rapaz se comporta dentro dessa família. Isso tudo é namoro. Isso tudo é bom para que se veja, já tem uma antevisão do que vai ser esse casamento. Aqui eu ouvi dizendo, JR, aqui meu esposo tem 41 anos, estamos juntos há 17,
só que ele não pede, ele só pede a opinião da mãe e dos irmãos. A minha opinião para ele não vale absolutamente nada, diz aqui o nosso ouvinte, 17 anos, Ainda não casou, 17 anos depois. O pastor Paulo falou bem aqui, ele ainda não casou. No livro de Gênesis, quando o Senhor promove o primeiro casamento, antes de aparecer a mulher na história, tem uma expressão que diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. Isso. Então, se isso não acontece, não aparece Eva. Ela aparece depois que o homem vê estrutura em si de romper as ligações que tem com a sua família. Então, se o camarada se mantém agregado, ou a mulher também, né? Agregado, unido em todos os sentidos, a sua família ascendente, ele não tem como construir uma nova família. Porque tudo começa depois que há um rompimento. Dificuldade de formar uma família nuclear, né? Que a sua família de origem você deixa para trás, né? Vira parente, né? Agora tem um ouvinte aqui, o ouvinte está contando os negócios aqui. Vou perguntar a opinião de vocês aqui, que vocês têm aí uma vasta experiência, apesar de bem jovens ainda, mas o ouvinte aqui dizendo: JR, tudo que eu peço pro meu marido fazer, ele não faz. E ela dá alguns exemplos. Trocar lâmpada. Alguma dificuldade para isso? Os homens têm dificuldade? Trocar lâmpada? Tem. Muito silêncio nessa mesa diante de uma pergunta objetiva. Olha, é interessante isso, porque tem autores que eles colocam isso de uma forma muito bem humorada, né? Como o cérebro do homem ele precisa processar mais, né, a informação, então eles trocam sim a lâmpada, mas talvez assim 2 anos depois, 3 anos depois. Poxa, que lâmpada difícil. E colocar a cortina. É outro exemplo que ela fala aqui. Tem que contratar um profissional. É melhor contratar, né? Não esquecer do leite. A mulher disse: não traz o leite. Aí é mais difícil. A questão é dos ajustes, né? Comprar algum móvel que tá estragado, eu quero dizer aqui, ruim. Pode esperar mais um pouco. O Jean tá rindo muito e falando nada nessa hora. Pode esperar mais um pouco. O Jean está sinalizando. Deixa eu ver quem mandou aqui. Pode ficar tranquilo, Jean. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não foi não, né? Não, igual tá tudo nas minhas costas aqui, porque eu sou mulher e psicóloga, né? Você sabe trocar lâmpada. Você sabe trocar lâmpada. Gente, a questão é, você pode se ajustar. Se não trouxe o leite, traz da outra vez. Acontece que tem mulheres que elas acreditam que esse seja o papel do homem, né? Então, assim, e outras não, que não deixam o homem fazer no seu tempo. Esqueceu aquele romantismo. Não é romantismo. Do namoro. Tô falando do leite. Não, tô falando do leite. Não, mas eu tô falando do leite. Quando você namora, esquece o leite, amor, que não tem problema. Aí casa, esquece. Então tem questões que você tem que buscar algo mais. Meu Zenob, que uma semana inteira lá pedindo pra comprar o leite. Uma semana também toma... Você acha que o camarada não vai responder isso? Por que você não comprou? Não respondo, não. Não é você não, sabe? Porque você já começa falando, amor, já melhorou. Tô falando que a pessoa, existem pessoas e pessoas, entendeu? E claro que a pessoa chega uma hora que ela explode, né? Existem mulheres que têm fase. Até porque evidencia uma falta de cuidado com a sua família. Quando você não compra o leite, quando você não troca a lâmpada, na verdade você não está tendo cuidado com a sua família. Não, aí você complicou. Não, é verdade. Não, porque peraí, Zenob. O marido... Não é todo mundo, não, Zenob. Tem maridos que não têm essa habilidade. De trocar lâmpada. Não tem essa habilidade. E aí eu conheço homens que não têm mesmo. Sim, e aí eles falam assim: olha, amor, eu vou contratar alguém. Eu posso dar um exemplo do meu falecido. O meu sogro, ele já faleceu, ele não sabia apertar um parafuso. Eu sei que... E ele não deixava faltar nada pra minha sogra, porque ele não sabia, mas ele pedia alguém pra fazer. É a questão do zelo. Questão do cuidado com o outro, do zelo. Quando eu sei que aquilo incomoda a minha esposa, esqueci de comprar o pão, esqueci de todo dia fazer isso. Já viu aí? E todo dia ele faz isso, na verdade é uma falta de cuidado com a sua família. Porque eu às vezes esqueço. Os exemplos são distintos que ela passou aí, né? Então tem exemplo que de fato denuncia uma falta de zelo. Trocar uma lâmpada, o camarada pode trocar ou pode achar alguém para trocar. Mas às vezes a troca de um móvel, por exemplo, né? Isso às vezes cria um conflito e o camarada que, principalmente quando ele é o gestor das economias da família, tem aquela troca do móvel, não está na prioridade dele. Né? E mas a troca do carro tá. Claro, tem comprar um sapato, né? Às vezes o camarada troca o carro, mas não troca a mesa. Né? Tem outra questão, o orçamento dele está apertado, ele tem compra para fazer, tem energia para pagar, e às vezes quem não participa disso
não sabe que não adianta trocar um móvel e ficar com a casa escura. Então nós podemos dizer que não é uma regra, que existem casos que é falta de cuidado, sim, outros casos são outras dificuldades que são colocadas. O fato é que todo mundo tem dificuldades para lidar com esses assuntos, porque não há absolutamente alguém que seja perfeito. Olha que tem gente aqui contando um tipo de problema que o outro não tem. Aí você diz, quem me dera ter o problema que essa irmã tem, ou então que esse irmão tem. É a dificuldade que todos nós temos em diversas áreas da nossa vida. Mas fica claro aqui, é que ninguém pode achar que só ele ou só ela tem razão. Porque à medida que você acredita que só você tem razão, você está se julgando absolutamente perfeito. E a pergunta que eu faço a você aqui, só que é entre nós, você acha mesmo que você é uma pessoa perfeita? Você acha mesmo que você não tem nenhum erro? Todos nós, se considerarmos com verdade, com sinceridade, vamos enxergar em nós diversos erros e aí nós vamos precisar repensar. Afinal de contas, ao considerarmos isso, vamos compreender que no fundo, você, eu, cada um de nós é um ser absolutamente imperfeito. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. E aí, Marcela, como é que nós fechamos a nossa pesquisa 93 de hoje, hein? Sinceramente, você costuma ceder ou sempre são os outros que cedem? Olha aí. Bom, por telefone a gente encerra com 93% dos ouvintes dizendo sim, sou eu quem cedo. E no nosso site, 82% deles. Muito bem, muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente aqui na 93 FM. Sempre um privilégio muito grande ter você compartilhando conosco aqui, trazendo a sua opinião, seu posicionamento. Você realmente é uma bênção na nossa vida. Muito obrigado, querido e amado ouvinte. A alegria está no ar. Feliz Natal 93! Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Agora um ouvinte conta aqui uma coisa, companheiros, que eu não sei se vocês conhecem isso, se conhece alguém que tem dificuldade com essa área. Está dizendo que assim, que a fofoca chegou a algumas igrejas. O ouvinte está falando aqui. Será que isso é aqui entre nós? No Brasil ou é lá onde o senhor falou? Crimeia? Na Crimeia. Hein? Na Crimeia. O ouvinte está dizendo, tem gerado muitos problemas. Quando uma pessoa é vítima de uma fofoca, a sua vida fica marcada e por esta causa muitos deixam até de frequentar a igreja. Por que pessoas chamadas cristãs ainda fazem fofoca, hein? A pessoa já é crente, rapaz, crente velho, já há 500 anos de igreja, chegou aqui antes, mas enfim. Elas ainda não foram convertidas? Pergunta o ouvinte. E quando alguém inventa histórias a respeito de outros por pura inveja, que tipo de disciplina deve ser submetida uma pessoa fofoqueira? Como tratar de uma pessoa que faz fofocas? É preciso fazer o quê? Existe um tipo de espírito de fofoca, assim, entendeu? Então é uma coisa espiritual, ou é falha de caráter, ou um péssimo hábito adquirido. Mas pergunta aqui, ouvinte, quem é que nunca fez uma fofoca na vida? Alô? Eu? Não. Esses e outros assuntos, hein? Amanhã, hein? JR, agora se apertou. Ouvinte, gente, o ouvinte tá perguntando, vamos conversar isso amanhã. Muito obrigado aqui aos companheiros, obrigado pastor Jean Max, aquele abraço, querido. Obrigado, JR, uma alegria estar aqui. Quero mandar um abraço para minha esposa, para nossa igreja na ilha e também para a Assembleia de Deus de Morro Alegre, pastor Wesley.
Vamos estar com ele hoje à noite num estudo sobre o fim do mundo. Pelo amor Vai ser de benção. Deus, rapaz. Fim do mundo. Assista antes que acabe, né? Acabando. Vamos lá, muito bem. Pastora Marluce, obrigado, abraço. Olha, já me chamou de pastora de novo. Já bem, pastora? Vai, de novo. Você tem todo o estilo, Marluce. Você tem todo o estilo. Olha aqui, eu queria mandar um beijinho pro Davi Zambelli, que tá fazendo 19 Davi. anos hoje. A mamãe dele, que tá nos ouvindo agora, Viviane, né? E pro nosso coral, Vozinho Louvor. Maravilha. Beijo em todos. Obrigado, querida. Pastor Paulo, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado a todos. Quero mandar um abraço para minha esposa também, que não sou de ferro, né? Para todos os membros da Igreja Batista Independente do Mendanha. Sei. E a todos os ouvintes, não, que eu quero é entrar em casa. E a todos os ouvintes, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Zenóbio Fonseca, um abraço, querido. Um abraço, JR. Eu queria deixar um beijo especial para minha filha Luísa, de 9 anos, que eu tenho certeza que está me ouvindo. Luísa, papai te ama muito. E também para a Igreja Lagoinha em Niterói. Eu sei que a audiência tá bombando lá. Vocês são bênção na minha vida. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado, gente, pelo carinho. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando o tema de hoje diante de Deus em oração. Pedi o pastor Paulo, por favor, para orar conosco. Nós vamos orar pelo tema, pelo assunto de hoje, assim como também nós temos orado todos os dias. Hoje, mais uma vez, nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, te agradecendo por esses assuntos que tratamos aqui, Senhor, nesse programa tão abençoado. Senhor, nesta hora te pedimos pelos casais da igreja, Senhor, os casais, Senhor, que possam ter um maior entendimento e aprender em ti, Senhor, a viver uma vida mais saudável, Pai. Te apresentamos também os enlutados, Senhor, os enfermos. Senhor, que a tua bênção esteja atingindo a cada um deles, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.